Pode sim. Olá, seja bem-vindo ao podcast Sevencast, ao nosso encontro semanal. E nessa ocasião nós faremos um encontro um pouco diferente dos demais. Nós trataremos aqui sobre discipulado, sobre ministério, mas nós temos algo diferente, que é de fato trazer o ministério para o lado da música, o ministério musical. Nós entendemos que a música foi criada por Deus e ela é algo assim fantástico na vida do ser humano. Eu mesmo gosto muito de música. Quando vou para o carro, a playlist já está preparada. Quando vou para o computador, sempre tem uma playlist também. E para tratar desse assunto e para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, eu quero agora apresentar para vocês um casal queridíssimo por muita gente, por mim também. O casal aqui, Cíntia Alves e Nelson. Olá! Oi, gente, bom estar aqui com vocês. Tudo bem, Cíntia? Tudo na paz. Perfeito. Meu amigo Nelson, tudo em paz com você? Tudo em paz, chegamos. Pronto. E eu sei que Nelson fica muito feliz quando está com esse violão do lado, né, Cíntia? É verdade. Nelson sem o violão não é Nelson, né? É verdade. É igual Cíntia sem Nelson não é Cíntia. Então, né? Gostei dessa. Essa foi boa, não foi? Uma vez a gente chegou num lugar, o pessoal fez assim, chamou a gente e falou, vamos orar com vocês. Aí ajoelhamos, aí ele falou assim, eu queria que o Senhor abençoe Cíntia, abençoe Alves. O Alves sou eu. Você é o Alves, Nelson? Então Cíntia Alves. Muito bom. Essa ligação que Deus fez com vocês aí tem rendido muitos frutos para nosso Senhor Jesus. Nelson, vou começar por você. Amigo, você é natural de onde, Nelson? Vamos lá. Petim Castro Alves, Bahia. Bahia. Olha aí. Bahia. Muito bem. Castro Alves, fica próximo de quê, Nelson? Já próximo ali a Salvador, né? Ou fica distante de Salvador? Acho que deve ficar mais ou menos uns 200 quilômetros, mais ou menos. Eu não sei exatamente, né? Fica ali seguindo a 101, né? Depois você sai ali, tem um local por nome Sapé, você sai em sentido BR-116, fica ali naquele meio ali, né? Um localzinho simples, depois Castro Alves. Então, dali eu morei um tempo ali, depois São Félix, São Paulo, aí eu voltei em Salvador. E agora para o mundo. Agora mora uma semana num lugar, uma semana noutra, né? Semana passada foi Espírito Santo, né? Sim. Semana que vem São Paulo. Cíntia, você também é baiana, né? Sou de Salvador. Salvador. Soteropolitana. Pronto, muito bom. Tá, depois eu queria entender como foi esse encontro de vocês, né? Porque um de Betim... Petim. Castro Alves é melhor, né? Outro Salvador. E aí, de repente, Deus coloca vocês, né, no mesmo caminho aí e vocês se unem, de repente, num ministério musical, que não era um ministério musical voltado para o lado, né, religioso. A gente já conhece um pouco da história, mas daqui a pouco eu vou pedir mais detalhes. Tá bom? Então, eu e Nelson, a gente se encontrou na realidade, a gente se encontrou em Cruz das Almas, porque minha família mora em Cruz das Almas. Eu nasci em Salvador, morei um bom tempo em Salvador, mas a mãe de minha mãe, os irmãos e tal, toda a família dela é de Cruz das Almas. E meu pai é de perto também. Então, eles moravam lá. E eu fiquei muito tempo em Cruz das Almas. Foi quando eu comecei a cantar lá também. Minha primeira banda foi em Cruz das Almas. E Nelson era o baixista da cidade, né? Na época, era Rastafari. Olha aí, Nelson. Ô, Nelson, eu sempre tive o desejo de ter um rasta, sabia? Sério? Não deu certo porque não deu tempo. Dá tempo aí. Não deu tempo de colocar um rasta, né? E aí, mas enfim. Nelson foram 12 anos. 12 anos de criando cabelo. Muito cabelo. Era muito cabelo, E, gente, ele não é careca. Ele faz cabelo, assim, tipo de 2 em 2 dias, né? Mas Nelson tem muito cabelo. Então, na época, eu ouvia falar de Nelson, já tinha visto, assim, de longe, mas a gente nunca tinha se falado. Sim. Eu lembro que o primeiro encontro da gente, tipo, oi, foi dentro de um ônibus. Eu estava no ônibus indo para algum lugar e ele entrou nesse ônibus. E ele passou por mim, me reconheceu e tal, ele falou comigo, e a gente se falou, oi, cada um pro seu canto. E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer a turnê com a banda, e quando voltei, a banda que ele tocava estava precisando de uma cantora. E eles me convidaram, e Nelson era diretor musical também dessa banda.
E aí a gente foi trabalhar juntos. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí viramos melhores amigos, depois namorados. E agora casados. Pois é, a música une muita gente, né? Que legal. É verdade, é verdade. Então, porque, de fato, quando eu perguntei de onde você era, é porque nas minhas impressões aqui, você, de fato, era de Cruz das Almas. A gente ouvia falar sobre Cruz, né? Mas aí Cruz entra num outro momento da sua história. Tá, então, isso tem quanto tempo já? Bora parar de fazer conta. Eu não gosto dessa parte da matemática. É bem desnecessário. É desnecessário, deixemos para lá, né? Para fazer umas continhas. Não, mas tem muito tempo. Eu e Nelson, a gente já trabalha na igreja há 23 anos. Né, que a gente está batizados. Fora uns 5. Então a gente já tem uns 28 anos trabalhando juntos. Isso aí. Eu era bem novinha. Olha aí. Viu aí, Nelson? Eu comecei a cantar muito cedo. Eu comecei a cantar, eu tinha 15 anos de idade. Sim, mas como profissionalmente já. Como foi que a música chegou, aliás? Eu não sei se a música chegou para você ou você chegou para a música. Não, como é que é essa situação? Assim, eu estava brincando na praça. Eu estava brincando, assim, a galerinha, sabe? Os jovens juntos, tocando violão e tal. Eu subi no banco, fiquei dançando, cantando e tal. E passou um carinha lá, eu não lembro o nome dele. E ele era olheiro de banda, assim, olhou, ouviu e tal, me perguntou, vem cá, você não quer cantar não, em banda? Cara, 15 anos de idade, embora, qualquer coisa. E aí eu fui fazer o teste na banda, eu acho que uns 2 dias, 3 dias depois, fiz o teste, passei, acho que menos de 15 dias eu já estava cantando profissionalmente, rodando. Que legal. E aí vi que dava dinheiro e fui. Pronto, aí agora que foi mesmo. Era só isso. O primeiro cachê. O primeiro cachê. Vocês lembram do primeiro? Lembram, obviamente, do primeiro cachê, né? Cara, eu não lembro, não. Não lembra? Não lembro, não. Nelson, você lembra do primeiro cachê? Eu lembro. Exatamente o primeiro, não, mas na época do primeiro eu lembro. Sim. Um show que nós fizemos na cidade de Santa Amaro. Uma festa lá que tinha e tinha se apresentado muita gente, esses cantores aí, tudo de ponta lá, e nós fomos convidados lá. Na época a gente tudo novinho, né? Chegamos lá, fizemos aquele trabalho, na hora que nós recebemos um cachê, nossa, rapaz, olha aí. A coisa é boa, ainda dá grana. A gente se diverte. Tem grana. Foi muito legal. Eu não sei se Cíntia lembra, né, o primeiro dela. Não, foi com essa banda, claro, mas assim, na minha cabeça não era uma carreira musical, era 15 anos, tipo, tô cantando aqui, eu gosto de viajar, sair com a galera e tal. Não tinha um plano de carreira. Então, eu lembro que o primeiro cachê foi nessa banda. Quanto foi, não lembro. E a partir daí eu comecei a trabalhar mesmo. Fiquei cantando já profissionalmente desde então. Fiquei nessa banda um tempo, depois troquei. E aí foi sempre aí a música entrou e ficou. E a sua família, Cíntia? Quando de repente você estava lá brincando, alguém te chama para fazer um teste, dá certo e você anuncia que vai viajar, tá muito nova e então, bandas, né, saídas. E na época era assim, era uma mulher e tipo uns 16 homens viajando. Sim. Mas, cara, eu trabalho desde 11 anos de idade. Então, eu já era rimo de família aos 11 anos de idade. Então, foi mais um trabalho. Sim. Então, a família meio que não tinha muito que não interferiram nisso. Eu simplesmente fui, comecei a trabalhar. Então, era meio que 15 anos, bobona e tal, e tudo, mas já trabalhava, já ajudava todo mundo. Então, meio que eu tinha essa independência para poder escolher o trabalho, entendeu? Sim. E foi muito interessante, assim, porque eu comecei, segui, e aí foi logo depois, assim, pouco tempo depois, eu já estava viajando. Aí eu conheci logo a banda com o Nelson, e a gente trabalhou muito tempo juntos. Então, foi tudo muito, muito rápido, assim, para mim. Em relação a isso. Depois a gente foi fazer voz e violão, né? Gravamos o CD de música popular brasileira. Essa parte eu não conhecia. Gravamos. E, cara, a gente fez uma coisa assim muito inusitada. Há tipo 26 anos atrás, a gente gravou ao vivo, voz, violão e guitarra. Lembra? Passamos 12 horas dentro de uma sala de estúdio. Movimento de vanguarda, né? Fizemos um acústicozão, assim, ao vivo, e a gente gravou esse CD de música popular brasileira. E quando a gente começou a divulgar, que a gente já estava cheio de planos, foi quando nós começamos a tomar estudo bíblico. Muito bem. Vou segurar um pouquinho aqui, Nelson. E a música, Nelson? Como foi essa história da música na sua vida? Vem de uma família também musical? Isso, o meu pai violonista, né? Sempre tocou, sempre. Nós crescemos, eu sou de uma família de 10 irmãos, nós crescemos ouvindo meu pai tocando. Sim. Assim, à noite, sempre ele pegava o violão e tocava muito bem, só que como profissional não. E o meu irmão mais velho também veio tocando. Então, assim, era os dois, e depois eu comecei a tocar 16, 17 anos, aí eu comecei, e 22 anos eu me profissionalizei. Aí não parei mais.
Mas a influência da minha família, meu pai, meu avô tocou, não conheci, meu pai, meu irmão mais velho, o Rock, né? Ok. Professor ali, gente boa. Aí veio desse jeito, da família. Que legal. Eu tenho uma viola em casa, que foi do meu avô. Ficou para o meu pai. Meu pai, agora falecido, deixou para mim a viola. Eu também venho de uma família que curte muito esse lance musical, né? E é muito bom perceber como a tradição musical ela também passa, né, ali. E, de certa forma, a família é uma escola, né? Se você ouve seu pai cantando, sua mãe canta, os demais cantam. E se eles cantam bem, aí fica melhor ainda, né? Minha avó cantava. Eu ouvia minha avó muito cantando mais músicas da igreja, do coral da igreja. Minha mãe canta também, canta muito bem. Hoje todos os meus irmãos cantam. Todos os meus irmãos cantam também. Muito bom. Tá, aí vocês começam a cantar juntos, viajar, né? E começa então, imagino Nelson já, né? De olho. De olho, assim. Ele fala que não. Não, olha. Jura de pé junto que não. Eu vou continuar jurando. Você estava de boa, né, Nelson? Eu cuidava dela. Sim. Toda aquela produção, tudo aquilo em cima dela. A gente só chegava lá cantar, tocava, né? E ela tinha que estar lá pronta lá na frente. Então, eu cuidava dela. Aí esse cuidado foi se estender. Não, a gente trabalhou muito tempo juntos. Mas chegou uma hora que eu fui para uma banda e ele ficou em outra. Era o mesmo empresário. Aí estava precisando de uma cantora. Ele falou, eu quero levar a Cíntia para essa outra banda. E aí o próprio Nelson conversou. Ele pediu para Nelson. Ele sabia que Nelson me influenciava. Ele falou assim, fala com ela que vai ser melhor para a carreira dela. É uma banda que está tendo mais nome e tal. Ele estava investindo mais naquela banda. E ele falou, vou levar a Cíntia. Ele mesmo... E era uma proposta muito boa. Era muito boa. O coração estava meio partido, mas eu falei, não, leva. Leva que depois a gente ajusta o caminho. Na frente. E aí... Mas até então a gente era muito amigo. Mas aí nesse convite, ele me falou, então eu aceitei o convite. E a gente aí estava fazendo uma turnê com essa banda, né? Eu e ele. E aí eu ia terminar o último show, eles iam voltar para o interior e eu ia ficar para ensaiar com essa banda, pegar o repertório e já partir em turnê também. E aí, quando terminou o último show, eu ia ficar no hotel e eles entraram na van para voltar para o interior. Sim. Nisso que eles entraram... Cena de filme, tá? Eu já estou aqui imaginando foi aqui, mesmo, tá? Sério. Nosso início de namoro foi muito filme, assim, foi muito hollywoodiano. Aquela coisa, né? E aí ele entrou na van e eu me despedi do pessoal, né, dos amigos, tal, da banda. E na hora de me despedir dele, ele começou a conversar e tal comigo, tal, se cuida, não sei o quê. E ficou alisando minha mão, a gente pegando a mão. Aquilo foi dando negocinho. Eu disse, que trem é esse? Que a gente nunca teve, entendeu? Aquele dia foi diferente, né? Foi diferente. Quando a gente, enquanto a gente estava junto, nada. Mas depois que a gente, naquele dia, separou, e aí eu fiquei em Salvador, e aí ele pegava um monte de ficha telefônica, na época, aquela ficha, cara. Ela foi para a data aí, né? Quando puxou a ficha, ela foi para a data. Não, 25 anos, 24? 25 não, 24 anos atrás, mais ou menos. E aí ele começou, a gente ligava, conversava. E aí eu entrei em turnê com a banda e tal. E nada, né? Até que eu voltei para o interior. Voltei para Cruz das Almas. E quando eu voltei para Cruz das Almas, a primeira coisa que eu fiz, deixei as coisas em casa e fui na casa dele. Pronto. E aí, naquele dia, ficou aquele negócio assim, sabe? E cheguei, a gente conversou e tal. E a partir dali começou aquele negócio, né? Aquela paixãozinha. Só que assim, eu tinha muito medo. Porque a gente era muito amigo. Então, na minha cabeça, cara, se não der certo, eu vou perder um grande amigo. Trabalhava junto. E a gente trabalhava muito junto. E tinha uma sintonia, pelo que a gente percebe até hoje, né? Muito. Todo mundo podia errar, eu não podia. Se eu fizesse alguma coisa, ele batia lá em casa. Desafinou. Você não devia ter falado aquilo. Olha aí, Nelson. Você comporta cuidando, né? Ele Cuidando. No carro dele, só eu que ia na frente. Tinha isso também. Pronto. Todo mundo. Tanto que quando eu falei para a manhã, eu e Nelson namorando. Ela falou, todo mundo achava que a gente já estava namorando há anos. Mas a gente não estava. Então, foi assim, foi um negócio muito, muito natural que aconteceu com a gente.
E aí eu lembro de uma vez que ele foi convidado para tocar numa banda de reggae, na época. E na época a banda de reggae não tinha muito cantor. Até hoje não tem muitas bandas de reggae com cantora. Era um universo mais masculino, né? E eu fiquei muito triste. Falei, poxa vida. E aí ele esteve lá em casa. Eu falei, poxa, Bob, você vai me deixar, né? Aí ele falou assim, jamais. Aonde eu for, eu te levo. E aí eu brinco, né? Que ele me levou mesmo, né? Me trouxe. Veio cumprir, né? Cumpriu a promessa, né? Vocês enxergam a mão de Deus nesse processo? Em tudo para mim. Em tudo. Tudo assim. Desde o início, eu tinha raiva de crente, eu não queria saber de igreja. Eu era espírita, então eu entendia tudo diferente. Então, a forma como foi acontecendo... E Deus deu muita sabedoria, Nelson. Ele nunca me cobrou, entendeu? Ele me chamava. E eu sempre falo que a primeira vez que eu fui à igreja foi por ciúme, né? Porque ele parou de me convidar. Disse, está estranho esse negócio. O homem agora não quer que... Tem alguma coisa nessa igreja que ele não está querendo me levar. Então, foi dessa forma. Ele foi muito assim... Me deixou no meu tempo, deixou Deus guiar. Foi muito sábio. E com muita certeza do que ele queria. Tipo, se não estava tocando, não estava em show, não era profissional, ele não ia mais, ele não ia para a festa, eu queria festa. E até eu lembro que um dia a gente já estava morando em Salvador, a gente já estava morando junto e tal, a gente estava tocando, ele já estava tomando estudo, e teve uma festa muito grande lá. Eu falei, amor, vamos? Ele falou, amor, não vou não. Mas vá. Ele não dizia assim, não vá para a igreja. Não, vá curtir a festa. Aí eu chamei minha amiga e a gente foi. Só que, quando eu cheguei lá, que a banda começou a tocar, comecei a me sentir peixe fora d'água. Eu disse, gente, o que eu estou fazendo aqui? Era um negócio já que era um ambiente, para mim, natural, de sempre. Sim. Porém, a partir daquele momento, eu olhei assim, começou a não fazer mais sentido. Aí eu comecei a virar a chave. Falei, tem alguma coisa diferente, sabe? E aí foi quando eu disse, eu quero ir na igreja. E aí foi uma coisa minha, entendeu? Foi uma coisa minha. Eu comecei a estudar a Bíblia, pedir estudo. E aí começou a minha caminhada. Ele refez os estudos comigo. Legal. Aí ele tomou estudo 2 vezes. O homem deu trabalho. Eu tomei 4 vezes. 4 vezes. Nelson, quem foi a pessoa que assim, abriu a Bíblia para você e te orientou nas coisas mais básicas ali do cristianismo, Nelson? Foi uma pessoa assim, simples, porém com bastante sabedoria e corajosa, né? Olhar para Nelson, músico, né? Vou falar do amor de Jesus. Cara. E uma outra amiga também que me convidou para tomar o estudo. Isso acho que foi um dos mais importantes, porque ela foi convidada e, na época, o esposo dela era amigo meu, então ela me convidou. Para incentivar, assim, né? Para incentivar. E, assim, preocupada também comigo. Achei bacana que ela se preocupou com a minha vida espiritual. Ela sabia a nossa vida, como a gente vivia, né? Então, esse convite que eu achei legal foi bastante importante. Depois, uma pessoa que apresentou assim um Cristo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Sim. Nunca tinha lido um versículo, nada, nunca tinha ido numa igreja, não sabia nada, realmente nada. A maneira que ela me apresentou, na simplicidade, na tranquilidade, transparência, foi mudando a minha vida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o seguinte: eu fumava já há muitos anos, já tinha tentado parar várias vezes, não tinha conseguido. Sim. E no estudo eu parei de fumar. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. O caminho é por aí. Tem alguma coisa mais forte. Aí, pronto, eu falei, pedi a Deus e fui seguindo. Mas foi uma pessoa muito simples que apresentou, assim, muita sabedoria. Dona Conceição, o nome dela. Dona Conceição. Já descansa hoje no Senhor, né? Mas ela foi, assim, muito usada por Deus. Que legal, legal. Vocês, em algum momento, quando estavam ali no trio elétrico ou em algum tipo de apresentação, mesmo estando na festa, sentia algum tipo de vazio existencial? Antes? Eu digo por quê? Porque o Nelson, alguém propôs um estudo e ele aceitou. Normalmente, quem não quer conhecer sobre Deus e que está no meio musical ou qualquer outro meio, né, a pessoa logo rejeita. Mas quando há um espaço para ser preenchido, além de tudo aquilo que se faz que é muito bom, que a pessoa gosta, normalmente a resposta é basicamente assim como o Nelson. E você também. Já em algum momento que vocês estavam ali tocando ou participando de alguma apresentação, já chegou a ter assim, uma crise existencial, tipo, meu Deus, eu estou aqui, tal, mas... falta de Deus.
É vontade de Deus. Eu acho que Cíntia também deve ter alguma experiência, mas para mim, essa experiência veio antes mesmo do estudo, bem antes. Eu não sabia, eu estava ali naquele meio, vivia, e eu vivia intensamente. Rapaz, eu era o primeiro a chegar. Sim. E o último a sair. Parece que eu não queria que acabasse. Compromisso é seu nome, Nelson. Rapaz, eu respirava, eu gostava de ensaiar, eu gostava das viagens, eu gostava de tudo aquilo. Mas teve um show uma vez, um camarada aí bastante famoso, nós fomos abrir o show para ele. E quando terminou, que eu saí dali daquele show, realmente eu senti que estava precisando de algo mais forte. Eu me vi assim meio que perdidão, porque não tinha mais ninguém, eu olhei para um lado, para o outro, mas não sabia. Era um vazio, mas não sabia. Depois, no estudo, foi preenchido isso aí que eu vim ter o conhecimento, né, que a falta de Cristo. Né? Mas, para mim, foi esse dia, depois desse show aí, um show grande, e aí, depois que eu saí, eu olhei para um lado, para o outro, na rua, assim, falei, nossa, senti realmente perdidão. Né? Mas louvado seja Deus, que Deus também olha para a gente. Né? Sim. A gente está ali, mas ele diz, filho, estou te olhando, estou te vendo, estou te vendo. Né? Meu caso foi isso, eu não sei se assim teve algum momento assim. Eu tive, não tocando exatamente, eu tive essa crise de identidade, porque assim, minha avó, ela era evangélica, ela me levava para os cultos na igreja dela. Minha avó era muito brava. Então, assim, bastava dar uma cochiladinha no culto que ela me tacava beliscão. Pronto. Então, eu garrei ódio de crente, assim, que eu achava que toda igreja ia acontecer isso, o beliscômetro ali. Era minha referência. Sim. Mas chegou uma hora que eu fui crescendo, não queria saber de igreja, mas eu senti que faltava alguma coisa, que não era só isso, que faltava algo. Foi quando eu entrei no Espiritismo, que foi me apresentado logo de cara. E justamente quando eu comecei com o Nelson no estudo bíblico, quando eu comecei a buscar ler a Bíblia, quando essa questão da festa que eu fui, que eu comecei a me sentir peixe fora d'água, que aquilo começou a me fazer refletir alguma coisa, foi quando eu li João, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu comecei a compreender que o que eu entendia estava errado, que o que eu aprendi estava errado. Porque como eu poderia me purificar? Se Ele que purifica. Sim. Como é que eu poderia me salvar, me santificar, se é Ele que me santifica? Então, uma coisa anulava a outra. Então, foi quando isso me levou a estudar mais a Bíblia, a querer buscar mais. E aí eu coloquei no lugar certo agora. E agora eu coloquei, é Deus que está aqui. E aí foi quando eu comecei a estudar a Bíblia. Mas a minha crise justamente me levou a buscar uma religião. E eu creio que as pessoas buscam a religião justamente por isso, esse vazio, elas procuram e acabam pegando a primeira coisa que aparece, né? Aparece na frente, que elas acham que de repente vão sanar aquele espaço. E foi isso que eu fiz. E logo após, quando eu comecei a estudar a Bíblia, conhecereis a verdade os libertará. Né? Foi quando eu passei a entender o que realmente fazia sentido. Ok. E quem tomou a decisão primeiro por ser batizado? Porque eu começo a imaginar agora o seguinte, vocês ganhavam bem como músicos, né? Cantora, músico, produtor, artístico também, musical. E vem esse conflito de não se sentir bem num ambiente que você trabalha. Imagina. Era isso mesmo. Como é que eu vou trabalhar e produzir bem e ser justo ou justa com o público que vai ali para poder ouvir você, né? Paga para ver você. E, de repente, a tua forma de ganhar o pão de cada dia, você começa a não se sentir bem e começa a entender que ali não é seu lugar. Como foi para vocês tomar essa decisão, né, de sair desta área, se desvincular de algum contrato ou outro e migrar para uma área desconhecida? Totalmente desconhecida, né? Foi interessante, você tocou num ponto muito bacana, pastor, muito legal. Eu estava já fazendo, nós saímos da banda primeiro, foi por parte, né? E eu fazia voz e violão com ela em vários lugares ali, na capital, né? Salvador. Só que, assim, realmente esse vazio, essa coisa, passou a incomodar muito mais depois que eu fiz o estudo. Então, assim, foi uma luta muito grande. Mas eu sabia que precisava tomar essa decisão. E após um show, um evento que eu fiz com ela, chegando em casa, eu cheguei em casa muito triste, vazio, aquele ambiente não me agradava mais. Era comum, era normal. A bebida, o cigarro, tudo aquela coisa, para mim era normal, porque eu vivi muito tempo naquilo, mas eu já não estava me sentindo bem.
Então, eu falei para Deus, olha, eu preciso ter uma conversa com o Senhor hoje. Sabe aquela conversa do pai com o filho, que o filho abre o coração? Foi o que eu fiz. Abri o coração de uma maneira. Falei dos meus medos, tudo, que eu gostava. Uma das coisas que eu lembro, eu falei, eu gosto de estar ali, eu gosto. Mas eu tenho medo de sair, o que vai acontecer, sabe? E fui conversando com ele. Eu lembro que eu estava sozinho na sala, né, no sofá, ajoelhado ali. Eu nunca tinha ajoelhado assim para ter um momento de conversa, né? Eu falo de conversa porque eu não sabia que era oração. E ali eu senti verdadeiramente a presença de Deus e a força para tomar decisão. Aí no outro dia eu chamei a Cíntia e falei, olha, nós vamos cancelar todos os contratos, assim, assim, assim. E assim, e a resposta de Deus à minha oração foi que ela concordou. Ela falou, olha, é porque ela era cantora, né? Sim. E assim, a nossa família, tudo, a gente morava num condomínio fechado, tudo, aquela estrutura. Sim. Estabilidade. Né? Estabilidade que a gente tinha. Então, ela como cantora, a resposta dela foi confirmando a resposta de Deus à minha oração, à minha conversa com ele. Falou, olha, se é isso que você quer, também quero, onde você for, eu vou, onde Deus me mandar, eu vou. E aí nós selamos. Aí agora viver sob os cuidados de Deus e a graça dele. Foi muito legal. Foi interessante que faltava um mês para o carnaval, quando a gente cancelou os contratos. Sempre, com tudo fechado. Já. Sempre nessas... E eram as datas que a gente mais ganhava dinheiro, né? São João, Carnaval, Réveillon. Então, meio que a gente era o dinheiro que a gente tinha assim, nas fases que segurava o ano todo. Sim. Então, eu lembro que os meninos da banda falavam, não, deixa de besteira, gente, vamos fazer o carnaval, depois vocês viram crente. Na baixa estação, vocês... na baixa... Você se entrega na baixa estação, né? É verdade. Para quem fechar o hotel quando está na alta, né? Baixando baixa. Okay. Mas, sim, ouvi do Nelson essa proposta, para quem não se via numa igreja e tal. E eu entendo que creio que parte das mulheres assim gostam ou precisam sentir um pouco mais de segurança, né? Se não todos, todo mundo sente, quer ter segurança. A mulher precisa disso. Então, o Nelson te traz uma proposta que não oferecia. Eu não sei o que ele propôs para você, do tipo, olha, vamos sair, vamos para... Não teve proposta, não teve nada. Ele leu Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele falou, agora chegou a hora, a gente precisa tomar uma decisão. É porque, assim, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais distante das coisas que não pertencem a Ele a gente quer ficar. Não foi a igreja que disse que a gente tinha que sair. Não foi um instrutor bíblico. Quanto mais a gente estudava a Bíblia, a gente se sentia mal. Não era aquilo que Deus queria para a gente. A gente sabia disso. E não era um sentimento de Nelson ou um sentimento só meu, era um sentimento nosso. Já teve vezes assim, da gente ir para o show e eu ficar chorando dentro do carro sem querer descer. Eu não queria mais cantar ali. Então, era um meio que eu não queria estar mais mesmo. Era uma coisa minha, eu não quero. A gente não tinha proposta, a gente não pensava, não, então vamos sair daqui, vamos gravar um CD na igreja, né? Vamos ganhar dinheiro. Não, a gente queria servir a Deus, só isso. E a gente não queria servir ali, a gente não queria mais estar ali. Então, quando o Nelson falou para mim, está na hora, eu falei, beleza. Sabe? Eu ouvi com uma voz de Deus, assim, não teve impasse, a gente não sabia o que viria, a gente não sabia como ia pagar as contas, como a gente ia sobreviver, mas cara, você sabe que você não saber que você não vai ter R$1 no final do mês, mas você está numa paz, parecendo que tiraram um caminhão assim, de pedra das suas costas. Esse foi o nosso sentimento, porque durante 8 meses, eu estudei a Bíblia durante 8 meses, e eu pensava, meu Deus do céu, eu imaginava, a gente tem que saber o que é que a gente vai fazer. E a gente planejava mesmo um monte de coisa, né? E a gente planeja. E está tudo bem planejar. Mas o importante é a gente colocar esse planejamento nas mãos do Senhor, porque é Ele que realiza. E foi tudo totalmente diferente do que a gente imaginou. Sim. A gente nunca imaginou a música como meio de sobrevivência. O ministério musical, a gente está viajando, eu queria ficar em casa. Eu brinco nessa que eu queria estar em casa, cuidando das crianças, sustentado pelo marido. Eu não queria viajar mais, eu não queria sair mais para tocar. Eu queria me deixa no meu canto quieta. É o contrário. É o contrário dessa. Estamos os dois juntos. A maternidade aflorou muito. Assim, eu queria cuidar da minha filha. Eu tinha filha pequena, a Evelyn estava pequenininha, em 2 anos e meio. Então, mas Deus quis diferente. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos sonhos dele. Porém, assim, para mim foi um chamado de Deus. Acabou aqui, vamos mudar, vamos cancelar? Vamos, tá bom. Não teve, não, tal. Não, tá bom. Ok, então tomaram a decisão, foram batizados. Lembra de uma música dessa ocasião? De algum louvor dessa ocasião que tocava o coração de vocês? Sim, foi a primeira que a gente cantou. Uma palhinha pra gente aqui. Só refrão. Jesus
Jesus, amor maior não há que o seu, não há, Jesus, amor perfeito, assim não há, fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Olha aí. Essa foi a primeira música evangélica que eu cantei. Nelson me forçou a cantar. A gente nem namorava ainda. Quando ele começou a estudar Nelson já Bíblia... estava pensando, se prepare. Preparando o repertório. Prepare aí. Sim, Nelson. Não, mas foi interessante, deixa ela contar. Assim, eu vou contar a minha parte. Eu já estava assim, muito tocado pelo Espírito Santo, vivendo intensamente na última banda que nós trabalhamos, porque nós chegamos no meio de março, né? Nós fizemos 26 shows. Então, era intensamente o que a gente vivia. Mas No mês. No mês. 26 shows no mês. Era aquela coisa muito intensa. A gente vivia mais na sede, viajando do que em casa. Só que, assim, eu sentia muito assim, o Espírito Santo me tocando. E uma noite, em casa, olhando assim, sabe, pro teto, sabe aquele vazio, aquela tristeza que o camarada sente sem Deus, né? Sem Jesus. E eu tinha um som que eu controlava ele, assim, deitado, ele ficava ali e tal, deixei sintonizado na rádio e tocou. Essa música foi gravada, né? Mais de 25 anos atrás. E aí, de repente, quando eu ouvi essa música, pense que foi uma coisa que veio do céu. Veio do céu mesmo, porque eu estava trabalhando muito com música, né? A gente estava gravando, viajando, vários repertórios, né? Mas quando eu vi essa poesia, essa coisa me tocou. Eu corri para tentar gravar, né? Na época ainda era aquela, sabe aquela fitinha? As fitinhas, foi lá no REC. Foi no REC. No vermelhinho, na pausa, para esperar não tocar. Isso. Aí não deu tempo, falei, puxa vida, aí eu deixei preparado lá, né? E aí fiquei vigiando. Quando tocou, eu corri, gravei. Vigiando a noite toda? Ali eu vigiei. Não, Esperou? Esperei, fiquei ali esperando. Fiquei tão empolgado que eu nunca escrevi nada, nunca copiei letra de música nenhuma. Eu copiei, tirei no violão e levei para a sede no outro dia de manhã cedo, que ia ter um ensaio. Sim. Aí todo mundo ensaiando, aquela galera, aquela coisa pesada, e eu esperando dar uma pausa. Porque quando tinha uma pausa, a galera saía para tomar alguma coisa, fumar, tal, aquela coisa. Aí quando o pessoal saiu, eu olhei para ela e falei, Cíntia, olha para que música, que coisa do céu, que a gente nunca tinha ouvido. Eu apresentei, mostrei a letra, toquei um pedacinho, pedi para ela cantar, aquela coisa, vai. E ela cantou e já veio assim, desse jeito mesmo que você ouviu aqui. Rapaz. E aí foi a primeira música que a gente cantou no nosso batismo. E foi? Foi essa música, Amor Perfeito. Inclusive, a gente regravou ela agora. A gente vai lançar num projeto que a gente vai lançar aí. A gente está vendo a data, já está gravado, gravamos o clipe dela. E essa música, ela ficou 8 meses, se eu não me engano, 8 meses em Salvador, na Rádio Novo Tempo, em primeiro lugar. E não a gravação original, a gravação assim que a gente gravou no CD, uma gravação horrível que a gente fez para anunciar um congresso. A gente gravou lá, o cara, não, grave toda, a gente só vai pegar um pedacinho só para estar na vinheta. Quando voltei de viagem, está tocando a música. Eu disse, gente, tira esse negócio tá horroroso. Ele falou, Cintia, o pessoal está pedindo em primeiro lugar. E aí ficou a música. Depois a gente trocou, claro, que a gente gravou direitinho, trocou. E gravamos nosso primeiro CD também, essa música Amor Perfeito. Na Bahia, eu acho que aqui também, Sergipe, muita gente conhece. E assim, os lugares que a gente rodava, a galera conhece a gente desde o início, pede essa música. A gente sempre toca nas programações. Curioso, eu os conheci numa cidade chamada Guanambi. Com o pastor Bulhon. Eu não era adventista, não era batizado ainda. E aí a minha esposa, hoje esposa, mas antes era apenas namorada, disse assim, vamos lá. Tem um casal que vai tocar, que vai cantar. E tem um negão lá também que toca violão. Tem um negão que toca violão lá e tal. E fui, né? E aí Nelson dando violão, rapaz, você cantando.
depois que eu fui batizado, foi a primeira música que eu toquei na igreja para que alguém cantasse. Foi Amor Perfeito? Que legal! Exatamente essa daí. Foi a música que a gente cantou no apelo de Pastor Bulhão lá, com certeza. Sim, Essa era a música. Sim. E eu não era batizado, eu não tinha aceitado ainda, fui à frente naquele apelo. Que legal. Me arrepio quando eu conto, né? Eu lembro disso aqui. Muito e aí, forte. depois que voltei para a igreja e tal, ali, tomei a decisão pelo batismo, pensei, aquela música eu vou tocar na igreja. Porque eu toco violão, né? E ali encontrei alguém para tocar comigo, Aika, o nome dela, diretora de música. Tiramos a música e o povo sempre pedia, toca aquela de novo, toca aquela. Que legal, que legal. Então veja que vocês têm uma participação significativa também na minha vida, né? Não é por acaso que a gente está nos encontrando nesses caminhos aí rumo ao céu, né? Amém. Eu não sabia, Cíntia. Eu também não sabia, não. Pois é. Escondeu doce. Esse Escondi tempo todo. todo esse tempo. Não, você sabe que assim, que eu fico maravilhado, Sim. assim, como Deus ele vai conduzindo as coisas, né? E um dia eu deitado lá na minha cama, lá no meu vazio, né, olhando para o teto, tocou essa música ali, e depois a gravação era numa sede, né, a gente preparando um show totalmente diferente. Era totalmente diferente, né, o repertório, tudo. Ela cantou aquela coisa ali, já, né, entrosamos ali. No batismo foi a primeira música, e depois com o pastor Bulhão, aí, e você lá assistindo, depois tocando. Rapaz, como Deus vai conduzindo. É verdade. Nossa. É como você perguntou antes, né? Você vê a mão de Deus em tudo. 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 Nossa. Tá, tomaram a decisão, foram batizados e foram fazer o quê da vida? Menina, a gente fez foi coisa, viu? Foi. Então, e aí, a gente... E esse ajuste, né, Cíntia? Essa adaptação... Cara, foi tudo assim, a base da marreta. A gente... Não, como eu falei, a gente tomou decisão sem nenhuma perspectiva, ninguém prometeu nada. Sim. A igreja que a gente tomou estudo bíblico era uma igreja muito humilde também, assim, Sim. não tinha como o pessoal ajudar a gente e tal. E eu vejo tudo a mão de Deus, porque nós fomos morar em Salvador e Nelson. Quando a gente tinha muito contrato lá, fazíamos voz e violão praticamente a semana toda, em Prado Forte também. E a gente precisava morar mais perto. Então a gente foi para a capital para ficar mais perto. E de tantos lugares para a gente morar, a gente foi morar na rua que tinha uma igreja adventista. E eu descobri porque a menina entregando folheto, quando eu olhei o endereço, eu fiz, amor, essa é a tua igreja. Desse jeito. E foi a primeira igreja que eu fui lá em Salvador, tomei meus estudos e tal. Sim. Então, a partir dali que a gente se converteu, a gente sabia que a gente não teria apoio assim, financeiro. A família também não tinha como apoiar. Os amigos não compreenderam, ficaram chateados. A gente perdeu todas as amizades. A família também ficou meio contra, né? Ninguém entendia. E realmente não tinha luz no fim do túnel. Então, a gente tentou começar a se virar. Eu lembro que eu vendi pão de porta em porta. E Cíntia? É. Mas você vendia cantando? Como é que... Penso que eu não conhecia ninguém. Para facilitar, né? Cantando ali. Não conhecia ninguém, mas saía batendo de porta em porta. Vendia pão gourmet. Na época, o nome não era gourmet, não. Mas era um pão que o irmão de uma igreja fazia. E era o que eu saía para vender. Cara, não ia dar para sustentar. Eu ganhava R$1 cada pão, né? Então, nem rolava. Vendi remédio natural, em porta também, mas o povo começou a passar mal com os remédios. Olha, se alguém passou mal com o remédio que Cíntia vendeu aí, brincadeira. Passou mesmo, recebi. Aí eu parei de vender, que eu fiquei preocupada. A gente começou a vender queijo, requeijão, tal, de porta em porta. Nelson comia mais queijo do que a gente vendia. Faliu a empresa. Eu só não comprava, eu falava, vou comer. Não perder, amigo. Você tá entendeu? E, cara, Nelson vendeu peixe na praia. É verdade, Nelson. Cara, eram uns negócios assim que a gente fazia qualquer coisa, sabe? A alegria, a gente sentia, e as pessoas não compreendiam, porque para eles a gente estava no fundo do poço. Era total depressivo, né? Você saiu de palco, ganhando o que a gente ganhava e tal, tudo daquele. Para estar vendendo peixe na praia. A gente mudou do condomínio fechado, porque a gente não tinha mais como pagar, e a gente foi morar no quarto de sala pequenininho. Então foi uma mudança muito grande. Sabe, nós fizemos aquela casa de boneca, dar uma volta, estava tudo pronto. Os móveis nem couberam lá. Meu Deus. Então, foi uma mudança muito drástica. Mas, assim, a semana passada, a gente estava no carro, a gente estava conversando. Aí eu falei, Nelson, amor, você entende hoje por que a gente passou por tanta luta, assim, por tanta dificuldade? E eu falei para ele, Deus queria me moldar de alguma forma, no meu caso, né? Porque a gente, na escala, vamos falar, humanamente falando, é como se a gente tivesse
tido uma queda muito grande. Sim. Você sai dos palcos, mora no quarto de sala, sabe? Era um negócio muito tosco, muito... Era tudo muito difícil. A gente passou 1 ano e 8 meses vivendo de cesta básica. Para quem tinha dinheiro para comprar, entrar e tal, fazer o que queria. E poderiam mudar a qualquer hora. É. O cenário só dizia assim, não, eu vou deixar essa vida para lá e vou voltar, porque provavelmente vou fazer um cachezinho ali, voz e violão, e conseguia se manter. Era né? extremamente possível. Só que, assim, de verdade, em nenhuma dessas dificuldades passou isso na nossa cabeça. A gente sentiu uma alegria tão grande, tipo, eu saía, não vendia nada, mas voltava, não tinha aquele negócio, ai, por que Deus? Não, amanhã eu volto e vendo de novo. A gente tinha uma convicção. Gente, estudar a palavra de Deus é a coisa assim que abre a mente da gente. A gente sabia que se não estava dando certo, uma hora ia dar. Deus ia prover de alguma forma. Sabe? E nunca as nossas necessidades foram supridas vindas de alguma coisa que a gente fez. Eram milagres que aconteciam. Deus sempre operava milagre. Já teve mês a gente está sem nada para pagar o aluguel e, de repente, surgiu debaixo da porta. Debaixo da nossa porta. Sabe? A gente está com um mês assim, dizer, meu Deus, parar na praia, orar e dizer, Senhor, ajuda aí, porque esse mês está complicado. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, vai no banco, e eu ir no banco e chegar no banco está o dinheiro da despesa do mês inteiro. Então, às vezes, a gente olha para o Deus que fez milagres, né? Na Bíblia. Sim. E a gente lê aquilo, eu sempre falo assim nas programações, a gente vê como se fosse um filme da Marvel, né? Na coisa de ficção científica. E aí, abriu uma vermelha, tal, efeito especial. Não, é real. E esse mesmo Deus que abriu uma vermelha, é o Deus que continua abrindo o nosso mar aqui também. Então, isso a gente tem muita convicção nisso. Porque a gente sabe que não foi nada planejado. A gente não veio para gravar um CD, a gente não veio para entrar no Ministério da Música. A gente estava topando qualquer coisa. Assim, aonde o Senhor mandar, a gente vai. E a gente vai feliz. A gente está passando dificuldade? Está tudo bem. Teve um dia lá em casa, eu nem conto muito isso. É pesado. É pesado? Tem coisa que mas assim, é muito de boa. Teve um dia que a gente foi cantar. E cortaram a energia lá de casa. Sim. Eu cheguei sábado de tarde, quando eu cheguei em casa, cadê a energia? Eu chateei. Falei, Senhor, a gente passa o dia todo louvando na tua casa, tu deixa cortar a energia, agora que viaja. A gente não paga e culpa Deus, né? Mas eu fiquei muito chateada naquele dia. Eu fiquei muito, porque eu já estava orando. Senhor, não deixa, ajuda que esse dinheiro venha e não cortem. Tipo, manda o dinheiro antes, manda o milagre antes para não ter que cortar. Sábado à noite, cara, eu cheguei, os nossos meninos pequenos. É a cena que eu nunca esqueço. E eu fiquei muito chateada com Deus. Eu sentava no sofá, eu brigava. Nelson às vezes ria, dizia assim, não é assim que ora não. Porque eu falava, sabe? Eu falava mesmo, eu chateava com Deus, eu falava, tô retada, tal, falava mesmo. E às vezes falava alto, brigava mesmo. E aí, peguei vela, a gente pegou vela, né? Saiu para comprar vela. Já tá, luz de velas, Nelson. Romântico. Não, e não tinha nem a janta direito, era um negócio bem, bem complicadinho. Sim. Aí a gente foi, pegou a vela e tal, dei banho nos meninos. E Daniel, na época, tinha uns 10 anos, Evelyn, uns 3, né? E a gente foi para o quarto. Como eu falei, era um quarto de sala bem pequenininho. Dormíamos os 4 no mesmo quarto. Sim. E a gente colocou as velas e a gente deitou. E aí eu fiquei olhando para cima. Aí minha menina começou a fazer uns bichinhos assim na sombra. E aí eu comecei a fazer também, Nelson, Daniel. A gente começou a brincar. Mas eu nunca brinquei tanto na minha vida com aqueles meninos daquele jeito. Sim. Cara, mas foi uma das noites mais gostosas que eu passei. De manhã eu pedi tanto perdão a Deus. Falei, Senhor, obrigada. Obrigada, porque foi maravilhoso. E eu tenho uma lembrança deles brincando, deles gargalhando, assim, rindo horrores. Porque Deus usou muito os meninos, nossos filhos. Eles passavam dificuldade, mas para eles estava tudo lindo. E eu vi, a gente via Deus em tudo, né? Você fala isso, né? A gente via Deus nos meninos, o sorriso deles. Evelyn dizia, mãe, quero isso. Eu dizia, não tenho. Ela saía de boa, não chorava. Não, tá bom. Traz isso para mim. Não tem. Então traz o que puder. Deus então, então a gente não tinha, assim, a gente tinha, na realidade, a certeza de Deus. Então, nesse dia, nessa noite, era uma tragédia para mim, desesperada, mas no final da noite, de manhã, eu disse, Senhor, obrigada. E aí chegou a bênção. Né? No outro dia, acho que foi uns 2 dias. No outro dia, né? Chegou a bênção. Uma pessoa falou, foi um comportor. Olha. Ele estava passando lá na rua, era de tardinha já. Comportor é aquele que está vendendo livros. Livros, de porta em porta. Sim. E eu estava varrendo a porta, ele falou, Cíntia Alves. Eu já era Cíntia Alves, né? Por lá, para Salvador e tal. Eu já tinha CD, acho que não tinha CD gravado ainda não. Mas já cantava em tudo que a igreja, o povo já me conhecia.
E aí ele, é tudo bem, então, e começou a conversar comigo, mostrar um livro. Ele querendo vender. Amigo, se eu te contar a história. Não, e eu orando, ele falando e orando, Senhor, manda esse homem embora, Senhor, manda esse homem embora, antes que ele veja que a luz está cortada, eu não vou poder acender a luz, manda esse homem embora. E aí começou a escurecer, ele não saiu lá de casa. E as portas abertas e tal. Aí ele falou, Cíntia, está acontecendo alguma coisa? Eu fiz, irmão, desculpa, não tenho como acender a luz, não, que está cortada. Aí ele, a lágrima veio nos olhos dele, ele falou, Cíntia, eu ando isso aqui direto. Não tinha condição de eu errar o caminho, porque eu conheço tudo aqui. Eu errei o caminho, mas agora eu sei que eu não errei o caminho à toa. Toma aqui, me deu todo o dinheiro que ele tinha vendido. Eu falei, não posso aceitar, porque eu sei que o porteiro precisa de dinheiro. Ele falou, não, é para você, eu tenho certeza que é para você. E ele deu, a gente pagou energia. Depois de um bom tempo, eu já estava com o CD gravado, eu fui na igreja. E ele estava nessa igreja, aí ele veio e me abraçou, ele falou, você não tem noção do milagre que aconteceu comigo depois daquele dia que eu saí da sua casa. Só que o povo juntou em cima de mim para autógrafo e tal, e eu não consegui conversar com ele. Espero um dia poder conversar com ele para ele me contar. Mas ele recebeu com certeza uma grande bênção, que ele falou, foi um grande milagre que aconteceu comigo. Então, Deus, ele sempre provê as coisas para a gente, sempre conduziu de uma maneira muito especial. Então, a gente não tinha perspectiva, a gente não sabia o que viria, mas a confiança sempre de que o Senhor estava no comando de tudo. Perfeito. Tá. Aí chega a fase Bulhon. Não sei se foi de imediato, quanto tempo durou, mas, assim, para quem não conhece o Pastor Bulhon, se você puser aí na internet, coloque Pastor Bulhon, faça uma busca. É um dos grandes nomes de oradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele atuou por muito tempo como líder também dessa igreja e continua como palestrante, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, na época, que nós vamos agora trabalhar um pouco com a Cíntia e o Nelson, ele fazia encontros, às vezes regionais, em alguns casos, praticamente reunia o estado inteiro para poder assistir os encontros dele. E aí chega Cíntia, que sai dos trios, com Nelson, para o púlpito, né? Para o púlpito, Dos trios para o púlpito, e de um homem muito consagrado. Verdade. E que, até hoje, né, continua levando o ministério com muita sinceridade, muita seriedade. Como foi, Cíntia, essa saída? Se teve alguma coisa entre, aí pode mencionar também, de repente vocês começaram a tocar, cantar, a igreja começou a ofertar, a auxiliar nessa transição, né, até chegar à fase Bulhon. Então, como a gente começou a cantar muito dentro de Salvador, a gente se batizou num domingo, numa quarta a gente já estava cantando nas igrejas. E o pessoal começou a convidar muito a gente. Sim. E numa dessas aí, a Evelyn Nagel, que era esposa do presidente da divisão, ela soube da nossa história através do pastor Helder Roger. Isso, Sim. E que era presidente da Débora, época, né? que era presidente da União, eu acho, né? Sim. E a Débora, eles ouviram falar de mim. E eles vieram, a Evelyn veio para gravar um vídeo com meu testemunho. E a gente gravou um vídeo e a gente cantou a música Amor Perfeito na praia. Aquela música. Aquela música, Amor Perfeito na praia e tal. Ela continua, né? Sim, sim. Aí ela apresentou esse vídeo, quando estava pronta, apresentou esse vídeo na divisão. E na hora que estava tocando a música, o pastor Bulhon estava passando. E ele ouviu e ele gostou da música. Ele apaixonou na música. Ele nem olhou a história, era a música. E ele perguntou quem eu era para a Evelyn. A Evelyn mostrou o testemunho para ele. E aí nós estávamos em São Paulo. Um amigo nosso, lá de Salvador, tinha mudado para São Paulo. Ele falou, vem para cá, vocês ficam aqui em casa e cantam nas igrejas. Porque ninguém conhecia a gente. Sim. Mas ele tinha um amigo que trabalhava na nossa associação, essas coisas, né, que acontecem. E a gente arrumou as trouxas e vamos para lá. A gente foi para lá. Isso. E aí Nelson assistia muito o pastor Bulhon. Na época, ele tinha um canal na TV, né, que ele tinha um programa, está escrito não era TV Novo Tempo ainda. E Nelson assistia muito o pastor Bulhon. E aí, o pastor Bulhon ligou para a casa que a gente estava, cara. Imagina. Até hoje eu não sei que detetive foi esse que achou a gente lá. Naquela época não tinha celular, não tinha rede social. Sim. E ele ligou. Nelson bateu o telefone na cara dele. Ô, Nelson, o espanhol, o portunhol. Não, Nelson falou assim, tem alguém passando trote aqui dizendo que é pastor Bulhon. Como foi isso, Nelson? E aí, te ligou?
Eu atendi o telefone e aquele camarada começou a falar, né? Como você Nelson. Isso. Eu imaginei um amigo de Salvador tentando passar o trote. Eu falei, você está de enganação, meu amigo. Jogando a bênção, batendo a porta da bênção. Né? Aí eu falei para assim, rapaz... Tem um cara aí passando trote dizendo que é pastor Bulhão. Aí o telefone tocou de novo, ele pocando de rir, falou, sou eu e tal. Aí Nelson, aí tal, passou para mim. E aí ele falou isso, né, que tinha ouvido e tal, e queria convidar a gente para cantar com ele. Em São José dos Campos, foi isso? Não lembro, foi no interior. Foi no interior de São Paulo. Sim. E aí a gente foi para lá. E eu lembro que a gente chegou lá, o pessoal esqueceu a gente na rodoviária. Lembra? Esqueceram a gente na rodoviária. Aí depois levaram a gente, não deu tempo mais. Quando lembraram da gente, não deu mais tempo de ir pro hotel. A gente se arrumou na casa de alguém e fomos direto para a programação. Aí a gente conversou, ele conversou com a gente, ele falou, eu vou contar a história de vocês. Ele contou nosso testemunho, a gente entrou cantando. E a gente foi pro hotel, também esqueceram de fazer a reserva da gente. E na época, a gente naquela situação. Sim. Aí eu comecei a rir. Eu no balcão do hotel comecei a dar risada. Eu fiz, amor, a gente tá lascado. A gente vai dormir aonde? A gente vai pra rua, porque a gente não tem dinheiro, não tem cartão, não tem nada. E a gente começou a dar risada. Ele estava atrás da gente, a gente não tinha visto. Aí nesse dia ele falou pra gente, ele falou, tô feliz com vocês. Porque vocês poderiam estar dando mau chilique, é a segunda vez que esquecem vocês. Aí ele falou assim, se eu quisesse uma cantora, uma estrela, eu chamava fulano de tal. É tipo uma cantora famosa no mundo secular. Sim. Mas eu estou precisando de servos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Foi a primeira conversa da gente, assim. E a gente marcou para tomar café da manhã junto. E a partir daí a gente passou 3 anos acompanhando ele. A Sonete tinha ido para fora, né? Para conferência. E a gente passou 3 anos acompanhando o pastor Bulhão, viajando com ele. Por causa de Amor Perfeito. Essa música, não foi por acaso, né, Nelson? Foi por acaso. E, olha, a gente lá numa sede de uma banda e essa música foi lá e causou tudo isso. E tem causado, né? Sim. A gente tem muitos testemunhos assim. Sobre ela. O fato é que Deus dialoga com seus servos, né? É verdade. E por mais que eles não se conheçam, os passos que eles dão pela permissão de Deus são passos que em algum momento vão se entrecruzar, eles vão passar um pelo outro, né? Enfim, e aí a ficha cai. É um que ora pedindo uma experiência, um cantor que ora pedindo, Senhor, nós estamos aqui precisando. E aí? Então Deus coloca, né, as coisas para poder funcionar. Muito bem, que bom, que bênção. E nessa fase, assim, vocês recordam de alguma experiência marcante desse período dos 3 anos? Foi gravação? O que foi que teve assim que marcou a vida de vocês? Para mim, várias, assim. Os apelos do pastor Bulhão era um negócio assim, fenomenal. Assim, a gente via as pessoas vindo, assim, sendo transformadas assim, de uma forma. E a maneira como pregava. Teve um dia que ele ligou no nosso quarto e falou, eu quero que vocês cantem Graça Excelsa. Eu disse, gente, que música é essa? Para hoje de noite, era de tarde, eu fiz Amor do Céu. E aí a gente ensaiou a música, eu disse, eu não vou decorar essa letra. Eu peguei a letra, copiei, nunca fiz isso, gente, única vez na vida, que eu acho terrível. Peguei, aí o pastor colocou num instantezinho, escondeu atrás de uma planta, para ninguém ver. E você cantando para a planta. E eu cantando olhando para a planta, cantando. Quando terminou a música, eu fiz, ai, glória a Deus. Quando eu estava saindo, Cíntia, canta de novo, cara. Quase morri. Isso foi em Minas. Em Minas Gerais. Mas a planta estava lá ainda, né? Não, eu quase tinha rasgado, já tinha tirado da estante. Saí assim, né? Desarmei, canta de novo. E outra vez ele me chamou para cantar num congresso hispano. Eu não falo nada de espanhol, nunca tinha cantado. Aí ele mandou as músicas para mim, para minha casa, o CD, música que ele queria. Numa churrascaria, a gente ia almoçando, ele fez a versão das minhas músicas que ele queria que eu cantasse, Amor Perfeito, Toma Minha Vida, fez as versões, eu estudei e tal, e fui. E aí cantei no primeiro dia, e quando eu terminei de cantar, os hispanos vieram conversar comigo, ele me deixou lá no bolo. E lá no canto rindo de mim, porque ele sabia que eu não sabia falar nada, eu desesperada, já suando, pedindo socorro. Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, né, que já tinha me zoado demais, ele veio. Ele era muito brincalhão comigo, Nelson. Era um queridão, assim. Mas era um homem tão abençoado quando ele estava no púlpito, sabe? E muitas vezes, assim, eu via
os olhares. E eu lembro, sabe, de muita gente quando chegava assim, nos apelos. E as histórias depois que ele contava assim, de pessoas convertidas. E eu acho que isso abriu o nosso leque para o evangelismo. Desde então, desde que a gente começou com ele, a gente pegou essa veia de evangelismo e seguiu. Estavam com o evangelista. Né? Para mim, o que marcou também, além disso tudo aí, foi uma caravana. A gente estava no interior e o horário foi bem assim, cedo, né? E o sol estava muito quente, não tinha uma nuvem no céu. Sim. Sabe aquele céu azul quando o sol acorda? Foi em Ponto lava Novo. o rosto e fala, eu estou aqui, aquele solzão. E a praça lotada, porque veio muita gente, vieram muitas caravanas. E ele estava preocupado com o sol, enquanto ele fosse pregar, né, com as pessoas ali. E numa praça, né? Sim. É complicado, né? Senhoras ali. Eu cantei de óculos escuros também, porque eu não aguentei, o sol era tão muito forte. Era, né, um óculos escuro e um sonzão mesmo, sabe? Os caras... muita gente, a praça super lotada. E ele fez uma oração. Ele estava preocupado. E na hora que ele entrou com a Bíblia ali, que orou, veio uma nuvem assim, do tamanho assim, da praça, cara, e ficou em cima da praça. Toda a pregação dele, aquela nuvem ali trazendo aquela sombra. Foi. Foi muito... Eu fiquei super impressionado. falei, meu Deus. Eu falei assim, não duvidando, né? Sim, Falei, sim. eu vou ver até onde essa nuvem está trazendo essa Sim. sombra. Era justamente ali na praça. Saiu um pouquinho assim, mas assim, sabe? Sim. Do lado das casas, assim, mas cobriu a praça. Poder de Deus. Muito usado por Deus aqui. Muito. Aí esse dia assim, eu fiquei assim, impressionado. Falei, meu Deus. Quando o amém ali que ele encerrou, pronto, o sol botou a cara, falou, estou de novo aqui. Desse jeito. A nuvem saiu. Cheguei. Nossa, esse dia foi muito forte mesmo. Muito bom. Tá. Poderia cantar mais uma música aí desse tempo? Nós cantamos uma. Desse tempo é Toma Minha Vida, né? O refrão. Toma minha vida, eu dedico a ti, Senhor, pois eu quero a ti servir e cantar teu amor. Toma minha vida, essa é a minha oração. Quero instrumento ser em tuas mãos. Aqui estou, Senhor. Amém. Amém. E a fase adoradores, Cíntia? Então, aí foi quando eu fui para Novo Tempo, né? Eu estava cantando num evento da Rádio Novo Tempo de Salvador. E quando eu desci, o diretor na época, o Alessandro, falou que tal usar a camisa da gravadora. Na época eu tinha feito uma cirurgia, eu estava bem fortinha e tal. E eu falei, rapaz, acho que a camisa não cabe em mim, não. Brinquei assim. Ele falou, não, a gente manda fazer uma GG. Eu fiz, opa. Ele estava usando a parábola, né? Para poder falar da Aí eu falei, então, simbora. E aí ele ligou para mim uns 2, 3 meses depois e falou, você está fazendo parte do cast da gravadora. E eu lembro que eu chorei muito nesse dia, porque eu disse, meu Deus, que responsabilidade. A gravadora é da TV Novo Tempo, é uma coisa oficial da igreja. E eu disse, eu vou agora ter mais pessoas que eu vou alcançar mais pessoas. Então eu senti um peso muito grande da responsabilidade, isso foi muito bom. Ele me levou a orar muito mais, a buscar mais. E aí eu gravei o CD Rio de Glória. Eu passei a semana divulgando Rio de Glória. Fiquei na Novo Tempo até a sexta-feira, fazendo todos os programas. Voltei para Salvador. Lançamos no sábado em Salvador. No domingo de madrugada eu voltei para começar a gravar Adoradores. Então, pense, foi bem corrido. E o Adoradores era um projeto que, assim, ninguém imaginava que tomaria a proporção que tomou, né? O Adoradores 1. Mas para mim foi maravilhoso. A música foi um presente.
E muitas pessoas, assim, eu tinha acabado de lançar o Rio de Glória, e muitas pessoas me conheceram, né? Já estavam me conhecendo com o Rio de Glória, mas muitas pessoas me conheceram através do Adoradores, da música Olhar para a Cruz. E para mim foi uma bênção. A gente já está para lançar o quinto, aí a gente já gravou. Pois é. Quinto, é o quinto, né? Funcionou tão bem que... O quinto, caramba, é o quinto. E Adoradores 5 já vai sair agora. E foi uma bênção, porque é um momento que a gente interage, a gente está dividindo ali o louvor, né? E o primeiro, tipo, eu conheci aquela galera de ouvir, de ver, de repente estar ali junto. É diferente, né? Você fala, agora você está aqui, né? E foi muito bacana, assim. Foi uma experiência, assim, dentro da igreja, acho que depois de Pastor Bulhão foi a experiência mais, assim, impactante, né? E cresceu muito meu ministério através dali também. O alcance dele, né? Na realidade. Sim. Tem... Olha pra Dessa tu. daí tem. Refrão também? Essa você pode colocar 10 centavos 10 a mais. centavos a mais. 10 centavos é ótimo. 10 centavos pra gente, Nelson. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Amém. E quando você passa pelos lugares, se não cantar essa daí... Não, essa tem que cantar. O tempo todo, eu vou e volto, tem que cantar. Tem que cantar. Tem que cantar. Que bom. Nelson, você... Eu sei que você não cuida só do violão. Além de cuidar da Cíntia, obviamente. Primeiro violão, depois... Primeiro ela, troquei. Primeiro violão. Oi? Depois você se acerta, viu, Cíntia? Quer discutir a relação no podcast? Casos de família, não. Intercede aí, irmão. Pronto, vou interceder, Nelson. Tranquilo. Intercede. Que foi? Não, tá tranquilo. Tá suando? Não, Ah, tá. pode continuar. Pastor. Nelson, você é baixista, né? Baixista. Baixista. Origem, a natureza Origem. baixista. Mas você toca vários instrumentos, né? Violão, um pouquinho de ukulele, Pronto. cavaquinho, Sim, né? sim, Aquela sim. coisa assim. Mas acho que mais baixo, né? Eu não toco mais baixo, mas a minha natureza, assim, a maneira que eu toco violão é com a intenção de como se eu estivesse tocando um contrabaixo. Sim. A ideia é essa. Usa a matriz ali da coisa para... Isso, eu uso o bordão aqui, sempre na frente, tá? Aquela coisa assim, desse jeito. Perfeito. Nas músicas... Tá, não vou falar das músicas, mas assim, eu vejo que o Nelson, ele cuida do ministério também como um todo, né? Ele tem um olhar, sempre teve esse olhar antes, né? Desde a época, né? Que vocês se conheceram, e ele já produzia muita coisa, conhecia, tinha um olhar mais amplo. E qual é a parte também, né, Cíntia? E Nelson também pode responder. Hoje, no Ministério, Cíntia Alves, que Nelson também cuida, né? Pode ser que alguém veja tocando violão, né? Puxa, Nelson toca o violão, né? Mas eu vejo e eu conheço, eu sei que é muito mais que isso, né? O Nelson, nas programações, tipo, se o som estiver meio complicado, ele larga o violão, fica na sonoplastia. Tem lugar, às vezes a gente, tipo, tem alguns pastores que levam a gente para cantar, assim, tipo, em 4 igrejas no dia. Aí ele tem Não que largar. fale. Você conhece um pastor assim, não? Alguns, né? Não, são vários. Evangelismo é esse aí. É bênção.
E aí ele fica na sonoplastia. Nelson também cuida dos arranjos, das músicas. Geralmente a gente escolhe as músicas e tal. E ele cuida dos arranjos. Sim. Os arranjos, faz as bases para poder mandar para os lugares, para poder fazer a gravação e tal. Então essa parte fica toda com ele. Que legal. E aí você se sente segura, né? Aí ele carrega a mala também. Carrega a mala, abre água para mim. Tenho que dirigir também. Ele dirige, motorista, meu Uber. E sou o pastor dela também. É meu pastor também. Enfim, né, Nelson? 1001 utilidades. Tamo junto, vamos lá. Tamo junto. Eu admiro vocês, a sintonia que vocês têm, né? Talvez você que nos acompanha fique pensando, mas desde quando o pastor Johnny conhece esse casal, né? A gente já teve a oportunidade de viajar juntos no outro campo, ali na região de Vitória da Conquista, e de nos perdermos também pela estrada, né? Fizemos um tour pela mata. Uma ocasião dessas daí, a gente ia para uma igreja, passamos primeiro, não foi assim, para num encontro de jovens, à tardezinha. E o pastor disse, olha, você pode pegar a estrada X e depois você chega na próxima igreja. O fato é que eu viajei, e quando fui perceber, já estava chegando próximo. Na Y. Isso, já estava no interiorzão lá de Minas Gerais. Caramba, e tal, e nada, e GPS, enfim. Nós retornamos, chegamos numa cidade menor, estava acontecendo um programa evangelístico lá, e todo mundo ali numa doblô, a água e maçã e tal, e todo mundo feliz da vida, né? E aí falei, e aí, Cíntia, como é que faz? Me disseram que tinha um evangelista ali. Disse, não, a gente vai descer e a gente não volta hoje sem louvar ao Senhor em algum lugar. E de repente nós chegamos na igrejinha ali e o rapaz que conduzia a noite, né, evangelística, ficou muito feliz, parou um pouco do processo lá. E, de repente, o povo da comunidade começou a chegar, era menino de um lado, menino do outro. Cíntia Alves está aqui na cidade. Foi muito legal aquele dia. Enfim, então a gente já teve essas experiências. Claro, nem sempre foi assim, né, Cíntia? É verdade, é verdade. Tivemos momentos também de... mais tranquilos. Refrigério. Momento de fazer Cíntia fazer apelo, né? Cantar, desce do trio, Cíntia, vai cantar na casa com uma pessoa que conhece você pelo Novo Tempo, né? E ela se batizou, né? Sim, aceitou Cristo como Salvador pessoal. Glória a Deus, é uma bênção. Então a gente se conhece. E aí eu falava que eu admiro essa sintonia de vocês, porque vocês trabalham um pelo outro, né? E por um ministério, de fato, onde cada um sabe exatamente o que Deus lhe confiou, né? Para que tudo funcione. Vocês também veem assim, né? Creio que vejam. Né? Sim. Eu sou muito assim. Eu falo com Nelson. Quando a gente está ali, até no ministério, eu nem me vejo assim, esposa. Eu vejo muito assim, cada um tem a sua função aqui. Sim. E foi uma função que Deus delegou para a gente. Sim. Tipo, eu não sei mexer no som, então eu não tenho nem o que fazer. É ele que vai. Ele conhece minha voz, às vezes, até mais do que eu. Né? Pelo tempo que a gente trabalha junto. Então, ele fica naquela função dele. O Nelson prega também. Então, agora a gente veio do Espírito Santo. Ele estava fazendo a semana de oração, uma mini-semana. Aí, Nelson. É bom saber, Nelson, dessas coisas. Ele fez. Aí já vem o combo. Ele pregou lá durante... A gente fez uma semana no Espírito Santo. Ele fez lá até... No Baixo Guandu também. A gente foi em outra cidade. Ele também pregou. Então, ele tem as funções dele, eu tenho a minha. E a gente entende muito como chamar de Deus. Não tem outra. Porque assim, não era a nossa vontade, não era o nosso plano, mas o Senhor tinha um plano. E ele, cada dia que passa, ele confirma esse plano, sabe? E eu vim até agora, quando a gente veio no estado, eu vim orando, Senhor, usa a gente, que as pessoas olhem para a gente e sintam assim, o teu poder, o poder do teu Espírito. Eu estava numa igreja agora, antes da gente ir para o Espírito Santo, eu não lembro onde eu estava direito agora, mas eu estava assim, sabe quando você está assim, meio, uma bad, assim, sabe, meio... de um monte de problemas, assim. E eu orei e falei, Senhor, me manda uma palavra, assim, confirma o ministério de novo aí. Sabe? Desse jeito, eu orei assim, confirma aí, me manda uma palavra hoje. Eu preciso hoje ouvir alguma coisa, assim, sua, que vem do Senhor, que eu sinta que é do Senhor. E aí a gente cantou. Quando eu terminei de cantar, a gente foi para a porta, a Nelson também estava comigo. Aí veio meu irmão, jovem. E ele me abraçou o Nelson, falou, Cíntia, louvado seja Deus pelo seu ministério. Aí começou a falar assim, as palavras assim, eu senti o Espírito Santo. Quando você estava louvando, eu senti o Espírito Santo falando comigo, vem de Deus. Aí ele começou a falar, não falou da minha voz. Sim. Ele falou da atuação de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Sim.
Cara, eu saí quase chorando de lá. Falei, Senhor, obrigada, assim, pelas palavras. E Deus, a cada dia, Ele vai confirmando, sabe? Pelo fruto a gente conhece. Sim. A gente tem muitos testemunhos, assim, e a gente louva a Deus por isso, porque é um ministério grandioso, a gente é muito pequeno. Então, quando a gente olha para esse ministério e tudo que acontece, a gente vê, só pode ser Deus, não tem outra coisa. Não existe a possibilidade de ser a gente, entendeu? Além do palco, eu sei que vocês também apreciam a atividade missionária, né, personalizada, num pequeno grupo. Eu sei que vocês gostam de viver em comunidade também. Conte um pouco para a gente só de alguma experiência que vocês tiveram, tanto de vida em comunidade, num pequeno grupo, e o que vocês acham desse tipo de proposta, né? E de alguém que, de repente, alguém ou algum tipo de trabalho que vocês já fizeram ou fazem, de abrir a Bíblia também, né? Imagina, receber um estudo bíblico de Nelson e Cíntia, rapaz. E aí, Cíntia canta e Nelson faz o apelo. É isso aí, por aí. Eu fiquei meio traumatizada assim, com o estudo bíblico. Vou te explicar por quê. Porque eu viajo muito e eu não gosto de começar e não acabar. Sim. Isso me frustra tanto. Mas eu já dei estudos bíblicos, já dei para minha irmã, ela é batizada hoje. Minha irmã também que faleceu, também estudou a Bíblia comigo. Meu irmão também se batizou também. Para a família a gente conseguiu, porque assim, dizia, não, estou viajando, chegar de viagem. Sim. Eu dava estudo para minha irmã no shopping, na praça de alimentação, tu acredita? Era o tempo que tinha, né? Era o tempo que tinha, eu dava estudo para ela lá. E minha outra irmã que faleceu, a gente passou 2 anos estudando a Bíblia. Assim, o tempo que eu tinha, pronto, estou em Salvador, vou para lá. Daí estudo que ela morava a 78 quilômetros de Salvador. E a gente ia para lá e eu dava estudo para ela. Mas a gente vive ali em comunidade, né? O Partilhando Jesus é onde a gente congrega, é um lugar que tem muito visitante e tal, então é sempre voltado para o evangelismo. Porém, Nelson está com a classe bíblica agora. Nelson, conte um Nelson pouco, tá. Nelson, aí. Especial, né? Essa classe bíblica, né? Cara, assim, a maneira... Não sei, Deus, ele é muito sábio, né, pastor? Como ele vai conduzindo as coisas, né? Minha família mora toda em São Paulo. Sim. E só eu... dos irmãos aí na Bahia. Eu sempre mantendo contato com a minha família e eu convidei para que a gente fizesse um momento de oração, tal, assim. Rapaz, toda quarta-feira a família está reunida. E Não cabe todo mundo, né? Sim, sim. A telinha aqui fica cheia. Abre aqui, filha, por favor. Aí volta e meia você tem que estar passando assim, né, para ver o rosto de todo mundo na telinha. Todo mundo acompanhando, tal. Isso, assim, a gente está estudando a Bíblia e orando com eles, assim, isso tem sido muito bacana, muito legal. Conseguiu? Vou te mostrar a foto aqui, para você ver que interessante a telinha aqui. Que bênção, Nelson. Uma família muito grande, né? Eu tenho mais de 60 pessoas lá, entre irmãos, sobrinhos, né? Em São Paulo, uma família muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E eu fico doida, eu chego assim, apareço de vez em quando para cantar uma música, eles gostam também. Pronto. A música que a irmã de Nelson mais gosta é Amor Perfeita, tem que cantar, ela chora. Pronto. E aí eles estão trabalhando toda quarta-feira. Só que às vezes tem dia de quarta que a gente está viajando, né? Aí Nelson aí muda para outro tipo de outra quarta-feira, outra data. Aqui é professor. Pronto. E aqui o pessoal, todo mundo aqui acompanhando. Mas tem mais pessoas, acho que não deu para pegar o print de todo mundo. Nelson, parabéns, Nelson, porque você começa exatamente pelo campo missionário mais próximo, né? Sim. E o evangelho é de Jerusalém e se estende até os confins da terra. Sim. Então, a gente sonha que o céu também receba, né, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. E não é que não vai fazer sentido, é porque hoje faz sentido o céu tendo pessoas que a gente gosta, né? É verdade. O reencontro tem que ser maior do que a alegria da partida. Então, é verdade. É verdade. E elas curtem muito, assim, elas esperam, se programam, se arrumam. Produzem tudo, fica todo mundo bem produzido, né? Pronto. Esperando. E Nelson fica todo besta, né, gente? Aí... Que ele é apaixonado nessas irmãs. Nos irmãos ele fica todo bobo, assim. São 10 irmãos e eu vivo distante deles. Sim. Assim, há muitos anos. Me separei deles com 17 anos. Mas eles me têm um carinho, um respeito, assim, né? Antes, né, ele me olhava como aquele músico, né, em trios, tal, aquela coisa. Mas depois que eu me converti, e assim, eles acompanham, né, pelas redes, tudo, nosso trabalho,
eles me têm um respeito muito grande, um carinho muito grande. Então eu aproveito isso e aí vamos estudar a Bíblia. Né? Deus facilitou esse lado. Sim. E eles se interessam, fica todo mundo a dancinha mesmo, todo mundo fica bem produzido, né? O cabelo, ajeita tudo, ajeita a sala. É bem legal, bem legal. Eu creio que Deus vai alcançar cada um deles. Amém. Cíntia, fale rapidamente para a gente aqui sobre esse novo trabalho. Vocês estão... Eu já vi que tem coisa nova chegando aí. Sim, sim. A gente tem uma música, 4 músicas, desculpa, são 4 músicas, Amor Perfeito é uma delas. São 2 músicas do nosso primeiro CD e 2 do segundo CD. Então, além da música, a gente fez uma versão só voz e violão, tem também trechinhos do nosso testemunho. Sim. Então, assim, na realidade, são perguntas frequentes. Se eu abrir uma caixa de perguntas, as pessoas sempre perguntam isso. Sim. Então, a gente pontuou algumas perguntas e respondeu. Na realidade, 4, que englobava, assim, algumas coisas, porque tem muita gente nova que não conhece muita história, conhece a cantora e nem sabia e tal, é sério e tal. Então, a gente fez também essa, assim, coisa de 2, 3 minutinhos, no máximo. Esses testemunhos vão sair também junto com as músicas, entendeu? Legal. O nome do projeto é Uma Voz, um Violão, uma História. Rapaz, aí pegou. Uma voz, um violão, uma história. E uma história. História, né? E um só Deus. É muita história. É muita história. Né? E um Deus Todo-Poderoso conduzindo tudo. Diante dessa história que Deus conduziu desde o princípio e irá até o fim, na verdade não terá fim, né? É verdade. Só mudará de fase para a eternidade. Amém. Para a eternidade. Pode ser que a gente tenha hoje, Cíntia, alguém que também experimentou. Um músico, por exemplo. Ele hoje está atuando numa banda aí, de repente, com o mesmo reconhecimento que vocês tinham lá na época, e que talvez sinta a mesma sensação que vocês sentiram ao estar lá. Eu queria que vocês olhassem para a câmera ali e trouxessem para esse músico, para essa pessoa. A gente não sabe até onde essa nossa fala vai chegar. Né? Verdade. Mas aqui também não é por acaso, esse momento da gente não é por acaso. Eu creio. Vocês podem ficar à vontade assim para... Você sabe que o conselho que eu dou, assim, se eu posso dar um conselho, é busque a Cristo, busque estudar a palavra de Deus, abra o coração para Ele. Muitas vezes a gente fica pensando, eu vou ter que deixar a banda, vou ter que deixar meu meio de sustento, e a gente fica focado no que tem que deixar, no problema. E a gente esquece. Eu sempre falo que a gente olha para a montanha e esquece de olhar quem pode transpor as montanhas, entende? Então, quando a gente passou a conhecer Cristo, quando a gente passou a estudar a Bíblia, as coisas foram ficando mais fáceis. Não no sentido de resolver, mas de passar pelas dificuldades. Porque a diferença de quem está em Cristo e, para mim, de quem não está, é justamente a gente ter a paz em relação a passar por essas lutas. A gente entende que tem a luz no fim do túnel. A gente entende que o Senhor está conduzindo tudo. A gente pode não ver porque nossa mente é finita, mas Ele está conduzindo. E o olhar do Senhor está sobre todos nós. O ouvido dele não está fechado. Os olhos dele não estão fechados. Ele está ouvindo o clamor. Ele conhece as necessidades. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue o seu coração. E abra o coração. Como eu falava, Senhor, resolve. Não, a gente não tem ninguém, não. O problema teve uma vez que eu falei, o problema é teu. Então, olhe para Deus agora. É sério. Diga, Senhor, o problema é teu. Eu quero te aceitar. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu preciso que o Senhor conduza. E aí você vai ter paz. Então, não pensa no que tem que deixar, não pensa no que tem que... nos nãos. Pensa no Deus que pode resolver todas as coisas. O Deus que pode abrir o mar da tua vida, o Deus que pode resolver todas as questões. Creia, eu creio nisso. Ele tem um plano lindo para a tua vida. Amém. Se de repente tem um músico, um baixista... Baixista também, músico, né? Um violonista, né? O que você diria, assim, Nelson, para esse meu amigo e meu irmão? Olha, nessa reta final da humanidade, eu digo assim, do plano da redenção, né? Que acho que foi a melhor coisa que Deus fez assim para a humanidade, o plano da redenção, salvar o ser humano. Deus, Ele conta com a gente. A gente que toca, que tem esse dom, foi dado por Ele, então vamos devolver para Ele. Tá no mundo, tocar aquela coisa toda pela sobrevivência, porque eu pensava assim, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso para sobreviver. Mas Deus, Ele me provou que Ele pode e tem feito. Eu tenho vivido tranquilo, eu e minha esposa,
louvando seu nome. Então, meu pedido para você, estude a Bíblia. Separe um tempinho. Tem show hoje, tem amanhã, mas separa sempre um tempinho num canto ali. Vai estudando a palavra, deixa Deus agir. Amém. Sabe uma coisa que me toca muito, pastor? Posso chamar de pastor, né? Pode, sim, com vontade. Filho, pastor, irmão. Isso aí. Aquele episódio ali no mar, ali, quando Pedro ele se lança na água ali para chegar até Jesus Cristo. E meio aquela coisa ali, a gente não vai entrar nesse ponto, mas ele afundou. A Bíblia fala que imediatamente a mão de Jesus ali estava estendida e segurou, e os dois subiram para o barco. Eu acho que a caminhada é essa. A gente, como ser humano, nós vamos ter um momento de fracasso, de fraqueza, de medo e aquela coisa, mas conta com a mão poderosa de Jesus Cristo. A gente pode falar como testemunha viva, né? Pode ficar tranquilo, confia, dá só uma oportunidade e você vai se transformar num instrumento, mas num poderoso instrumento na mão do Senhor para alcançar almas para o seu reino. Deus te abençoe e vai firme, viu, cara? Amém. E agora vocês cantam aquela que vocês quiserem cantar. Entendeu? Aquela lá que vocês quiserem cantar. Rio de Glória. Rio de glória, águas tranquilas, trazem a cura, trazem a vida. Águas tão doces saciam a sede do sedento e do cansado. Rio de glória, nasce do trono, faz seu caminho em nosso meio, levanta o fraco da vida, terra seca, trazendo as bênçãos derramadas do céu, águas tranquilas. Amém. Amém. Cíntia, Rio de glória. muito obrigado, Cíntia, pela participação, por ter aceito o convite de vir às pressas, né? Agilizar a correria aí na estrada e tudo mais, para participar conosco aqui. Foi bênção. E tem sido uma bênção ter você, né? Bem como Nelson. Aqui, Nelson, minha gratidão também a você por ser esse parceiro aí. Além de músico, né? A gente vem se tornando meio que uma família. De vez em quando a gente se liga, se fala aí, troca umas ideias, dá risada juntos também. Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, assim, o casal tem sido uma bênção para mim, né? Eu louvo a Deus por ter conhecido vocês no meu ministério e por onde eu estiver por aí caminhando, a gente vai se encontrar de alguma forma, né? Amém. Nessas nossas caminhadas aí pela vida. Estamos juntos, é isso aí. Quanto a você, um forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde, e a gente se encontra nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Bye, bye. Tchau. Sem roteiro.